Hoje, um número alarmante de pessoas que se dizem cristãs afirmam crer na Bíblia, mas ao mesmo tempo acreditam em reencarnação, karma, energia, regressão de vidas passadas e outras doutrinas espiritualistas que não têm nenhuma base nas Escrituras. O problema é sério. Vivemos tempos em que muitos que se dizem cristãos têm abraçado uma mistura perigosa de crenças e práticas espirituais que nada têm a ver com o verdadeiro Evangelho. É cada vez mais comum encontrar pessoas que afirmam seguir a Cristo, mas que, ao mesmo tempo, usam cristais para limpeza energética, praticam meditação transcendental, acreditam em karma, defendem a ideia de reencarnação ou dizem conversar com mortos. Esse sincretismo, a fusão de elementos de diferentes religiões, é uma ameaça direta à fé bíblica e ao senhorio absoluto de Jesus Cristo. A verdade é simples e inegociável. Não dá para seguir a Cristo e ao mesmo tempo abraçar doutrinas que contradizem frontalmente sua palavra. Jesus nunca se apresentou como um mestre espiritual entre tantos outros. Ele foi claro, direto e exclusivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ou tudo o que Jesus disse é a verdade, e ele é, de fato, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Ou então ele mentiu, e qualquer mentira anularia toda a sua autoridade. Mas Jesus não mentiu. Ele cumpriu tudo o que anunciou, e sua ressurreição é o selo divino de sua veracidade. Portanto, não há espaço para meio termo. Ou cremos totalmente em Cristo, ou o rejeitamos por completo. Práticas como o uso de cristais, a crença em karma e reencarnação, a tentativa de comunicação com mortos e outros elementos espiritualistas são incompatíveis com a fé cristã. A Bíblia condena essas práticas. Deuteronômio 18, 10 a 12, Hebreus 9, 27, Isaías 8, 19. Pois elas afastam o ser humano do Deus vivo e o colocam em contato com enganos espirituais. O Evangelho não precisa de complementos. Cristo é suficiente, a cruz é suficiente, o Espírito Santo é suficiente. Que não sejamos enganados por doutrinas de aparência inofensiva, mas que têm o poder de nos afastar da verdade. Vamos nos deter um pouco agora na reencarnação, um ensino que vem invadindo algumas comunidades cristãs, mas que é totalmente antibíblico. Na época de Cristo, os judeus, de modo geral, não criam em reencarnação. Eles criam na ressurreição dos mortos no fim dos tempos, uma doutrina firmemente defendida pelos fariseus. Atos 23, 6. Havia grupos como os saduceus que não criam nem em ressurreição. Marcos 12, 18. Mas nenhum grupo judeu defendia a ideia de múltiplas vidas ou evolução espiritual através de reencarnações sucessivas. A ideia de reencarnação, na verdade, vem de sistemas religiosos como o hinduísmo e o budismo, não do judaísmo e muito menos do cristianismo. A Bíblia é clara. Hebreus 9, 27 diz: Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, uma só vida, uma só morte, depois o juízo eterno. Reencarnação diz que a alma volta várias vezes à Terra, em diferentes corpos, para evoluir até se livrar do ciclo de renascimentos. Ressurreição, segundo a Bíblia, é um ato único, feito por Deus, no qual o corpo é transformado e glorificado para a eternidade, seja para a vida eterna ou para a condenação, como está escrito em Daniel 12, versículo 2. Na reencarnação, você depende de seus próprios méritos e progresso. Na ressurreição, você depende da graça de Deus em Cristo, ou seja, são ideias opostas em sua essência. Alguns dizem que João Batista era Elias reencarnado. Mas veja o que Jesus disse em Mateus 11, 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir.
Jesus não disse que João era literalmente Elias reencarnado. Ele estava dizendo que João cumpria o espírito e ministério profético de Elias, como anunciado em Malaquias 4:5. O próprio João, quando questionado, respondeu: "Não sou Elias." João 1:21. Outros citam a Transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem falando com Jesus. Mas isso não é reencarnação, é uma manifestação espiritual sobrenatural. Eles apareceram em glória, não em novos corpos nem como outras pessoas. E sobre Saul consultando a necromante e vendo Samuel, aquele episódio é uma exceção, não uma regra. A Bíblia mostra aquilo como um juízo sobre Saul, que foi condenado exatamente por consultar os mortos, conforme está em 1 Crônicas 10:13. Não há ali qualquer ensino sobre reencarnação. A reencarnação contradiz o Evangelho da Graça, despreza a obra da cruz e nega a urgência da conversão. Se a alma tem infinitas chances, então por que Jesus morreu? Se podemos voltar várias vezes, onde fica o juízo eterno, a salvação e o novo nascimento? A verdade é clara: morre-se uma vez. Depois vem o juízo. Hebreus 9:27. Você tem uma vida, uma chance, e a salvação está somente em Cristo. Se você crê na Bíblia, então creia nela por completo. Não há espaço para reencarnação na fé cristã. Como está escrito: acautelai-vos para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Se você foi abençoado por esta palavra, não se esqueça de compartilhar com um amigo ou parente que necessita ouvi-la. Curta e inscreva-se no canal. Assim você nos ajudará a trazer mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe e proteja. Graça e paz.